Vou falar com vocês de 5 erros comuns que bloqueiam as vendas. Ah, se tivessem me falado isso no começo, como eu teria tido resultado mais rápido, né? Mas eu não posso reclamar não, meu sucesso, perdão, meu começo foi de extremo sucesso, então acho que eu precisei passar por aquilo, né? Mas vamos lá, eu não quero que você sofra não, quero que você vá direto ao ponto, né? Então, eu vou começar aqui trazendo o primeiro que é não ter clareza no posicionamento. Por quê? Você precisa saber exatamente para quem você vende. Quem é seu público? Onde ele está? Qual o ambiente que ele vive? Os gostos que ele tem? A sua postura? A sua vestimenta? Suas redes sociais? Seu carro? Tudo tem que estar alinhado com a comunicação que você quer, dependendo do público que você quer atingir, tá? Isso material gráfico, panfleto, tablet, folder, enfim, tudo que você utiliza na sua apresentação, ela tem que estar se comunicando e condizente com o seu potencial cliente. Então, o seu posicionamento ele é muito importante. Se você se posicionar de uma forma errada, isso vai confundir o cliente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vende um produto de alta renda, mas a forma como você apresenta a sua empresa não é a forma de comunicação de um público de alta renda. Então ela vai ficar desconfiada. Pô, será que essa empresa ela tem realmente autoridade, capacidade para atender os meus anseios, as minhas necessidades? Você, vendedor, às vezes está, né, se vestindo de uma forma inadequada. A pessoa vai pensar: será que ele é de confiança? Será que ele realmente sabe o que ele está fazendo, o que ele está falando? Então, essa transmissão de autoridade, esse posicionamento, ele é muito importante. Até para tirar uma desconfiança que do potencial cliente tem em relação a você, ao produto ou serviço e à empresa que fornece. Quando você é a pessoa que já fornece o serviço também, aí é mais importante ainda você transmitir essa confiança. Porque por melhor que seja o produto barra serviço, se o potencial cliente não confiar, ele não compra. Ele fica desconfiado e, muito bom para ser verdade, e não segue com você. Então, o posicionamento ele é importante, tá? Essa comunicação tem que estar condizente. O outro ponto importante é o medo de vender. Muitas vezes você precisa se posicionar de uma forma diferente ou de uma realidade diferente da sua. Dá um exemplo aí de novo para público de alta renda. Então, você ainda não é uma pessoa de alta renda, você está trilhando e buscando esse caminho, mas você começa a atender pessoas de alta renda. E às vezes esse poder, esse status, né, que esse potencial cliente tem em relação a você, por crenças limitantes, você acha que ele é superior, que ele está acima, e aí você chega acuado, acanhado, né, com medo e não enfrenta isso, não apresenta de uma forma adequada. O cliente fala que vai pensar, você, puxa, parece que você está fugindo do cliente, né? Você aceita aquilo como uma desculpa e não insiste ou não se sente à vontade perto desse público, né? Tá sempre achando que não é merecedor de estar ali. E quando você não, quando você se sente assim, de uma forma inconsciente, você foge do cliente, você não está à disposição dele, você não conversa no mesmo nível. Você tem que entender que dentro da sua área de atuação, você é o especialista. Você, independente de conta bancária, você é o especialista daquele produto. Então você tem que conhecer o seu potencial cliente e deixar de ter medo. Ele é muito bom para ganhar dinheiro, ter sucesso na área dele, que não é a sua, porque se a área dele fosse a sua, ele não precisaria de você, né? Então, como ele precisa de você, ali você é a autoridade. E você precisa transmitir isso e ter a consciência disso. Muitas vezes o vendedor, por esse medo, por essa crença, né? Ele acaba não conquistando a confiança do cliente. E isso é muito importante. Outra questão também é, às vezes você se acha acima do cliente, né? Que seria o inverso. Isso também não é bom, né? Porque você tem que conversar no mesmo nível do cliente. Ele tem que, se você precisar descer, você desce, né? Se ele está num outro momento onde ele não entende o que você está transmitindo, isso é normal. O especialista é você. Então você não pode parecer arrogante, você não pode parecer metido, né? Você tem que sim transmitir a informação de uma forma simples e clara, como se você estivesse conversando
com uma criança, alguém que não é especialista naquela área. Então, por melhor que aquela pessoa seja, né, quem precisa conhecer a fundo de fato o que está sendo vendido é você. Você é o especialista, você é a autoridade, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Evitar as crenças limitantes, mas também não ser soberbo, tá ok? Outro ponto importante. Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Não fazer follow-up. Como que tem vendedor aí que faz uma boa apresentação, o cliente naquele momento não está propício a comprar e simplesmente o vendedor esquece daquele potencial cliente. Já aconteceu muitas vezes comigo, né? E aí me aparece uma outra pessoa, um outro vendedor, eu falei, puxa, realmente eu precisava falar com alguém. Então lá atrás, quando me apresentaram, por exemplo, placas solares, não era o momento, eu tinha acabado de mudar de casa, eu estava com uma despesa elevada por todas as mudanças e obras e preparo que eu tinha feito. Aí a pessoa apareceu com as placas solares, me pareceu realmente um projeto muito bom, porém eu estava sem fluxo de caixa, né? E fui sincero, falei, olha, daqui 2 meses você me liga, ou me retorna, vamos reavaliar, se tiver uma alteração de preço a gente atualiza, mas daqui a 1, 2 meses eu tenho interesse. A pessoa provavelmente esqueceu de mim, não me ligou, né? Não reagendamos aquilo, passou lá quase 6 meses depois, uma outra pessoa veio atrás de mim e falei, puxa vida, tem isso realmente para resolver, né? E aí a gente fechou o negócio. Então, esteja próximo do seu cliente, faça follow-up. O fato dele ter dito não, não significa que ele não gostou. Pode simplesmente ter não sido o melhor momento, né? E aí você vai monitorando isso e vai sim conquistar novos negócios. E ainda, não é porque ele não fechou com você que ele não é merecedor da sua atenção. Até porque, se ele gostou da sua apresentação, ele pode indicar para outros potenciais clientes, outras pessoas que estão no ciclo de contato dele. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, né? Ó, Cleiton, me liga daqui um ano eu vou fechar. Né? Aí nesse intervalo fui lá, mantive contato, até para a pessoa não esquecer de mim, né? Que daqui um ano eu vou voltar a falar com ela. E nesse meio intervalo, ela lembrou de outras pessoas. Falou, pô, Cleiton, ainda bem que você entrou em contato, acabei de falar com fulano, acho que faz sentido você ir lá apresentar o seu seguro de vida. Então, né, se manter em contato com o cliente é bom, né? Inclusive com os potenciais clientes. E depois, gente, não é porque vendeu que você vai abandonar ele, muito pelo contrário, né? Aí que você vai dar mais atenção ainda, porque querendo ou não, ele está dentro da sua carteira de clientes, ele precisa se manter ali como potencial comprador de outros produtos e até mesmo indicar, né, para os seus amigos. Aí seriam indicações já muito quentes, então seria mais fácil, né, de encurtar o espaço entre a decisão e a apresentação. Então, né, cuide aí do seu cliente que ele cuida de você. Outra questão é aqui, ó, foco excessivo no produto e não no problema do cliente. E aí a gente vai chegando já para a última, que é o que mais pega todo mundo aí. Agora, por que eu estou trazendo isso de foco no cliente? O vendedor, muitas vezes, ele estuda muito bem o seu produto, ele conhece todas as características técnicas e ele acaba achando que o que mais chamou atenção para ele é o mesmo que vai chamar atenção para o cliente. E nem sempre é assim, né? Então, você está vendendo uma solução, né? E não uma característica técnica. Então, o menos é mais, né? Aquela exceção de característica técnica acaba ficando chato e confuso para o cliente. E uma das defesas do nosso cérebro é quando a coisa está muito complicada, muito difícil, a gente quer buscar uma fuga. E a fuga é não tomar nenhuma decisão. Eu vou pensar, depois eu te falo. Então a gente quer fugir daquilo que está desconfortável. Então você tem que trazer essa solução, essas características técnicas de uma forma simples e fácil, de acordo com a linguagem do seu potencial cliente. Fazer, de repente, analogias do mundo dele, do dia a dia dele. Né? Então, quando eu falo de seguro de vida não é tão comum assim
as pessoas entenderem como uma ferramenta de planejamento financeiro. Mas muitas pessoas fazem o seguro de carro e parece que se não tiver seguro de carro incomoda, né? Algo muito forte. Então eu trago essa analogia, né? Olha, quanto vale o seu carro, quanto você paga no seguro de carro. Agora, quanto vale você como um ativo financeiro, né? Que traz renda para dentro de casa? Quantas pessoas dependem da sua renda? Não é mais importante, né, proteger você do que o carro? Então, essa analogia, porque basicamente todo mundo faz ou entende de seguro de carro, já cotou em alguma vez, né? Então fica fácil dele entender, né, questões de valores, de objetivo, né, e por aí vai, tá? Então evitem, né, um linguajar muito difícil, muito complicado para o cliente. Fale na linguagem dele. O pessoal do marketing digital também começa a utilizar termos, né, como tráfego pago, leads, custo do clique, coisas que para quem está no marketing digital, realmente é muito simples, muito fácil. Mas para aquela pessoa que tá acostumado com a mídia off, ó, até esse termo, né? Muitas vezes eles não sabem o que é mídia off, né? Então, que está acostumado ali com outdoor, com networking, com outras panfletagem, por aí vai, às vezes para eles é muito difícil de entender a diferença de um tráfego pago, de um orgânico, relação custo-benefício. E aí você fala de valores, né? Que para ele assusta, né? Só que traz resultado? Comprovadamente sim. Mas se você começar a trazer termos muito técnicos, muito complicados, ele começa a achar que aquilo não é bem assim, ou é difícil de entender, difícil de ponderar, difícil de calcular, difícil de monitorar. E aí a primeira decisão é: espera aí, depois eu vou ver o que eu faço, né? Então tentar, né, falar no mesmo idioma que o seu cliente, tá bom? E por último, gente, esse é onde eu vejo aí o maior erro de todos os vendedores, que é o falar demais, escutar de menos. Então, já vou aqui indo para uma dica final, que é ter uma escutativa. Escutativa não é simplesmente ficar escutando a história do cliente, não. É saber fazer as perguntas corretas que conduzem o cliente a entender, né, o seu problema e a necessidade dele mesmo. Às vezes o cliente ele não tem a conscientização da importância do que você está levando, né? Por exemplo, aqui em casa eu precisava colocar ali uma persiana, mas para mim é tudo igual, persiana, cortina, basicamente a mesma coisa. Mas para cada situação, cada posição, existe um porquê, existe um material. Tem uns que são mais duráveis, tem uns que são laváveis, enfim, né? Não vou nem entrar no mérito da minha especialidade, mas tem diversas opções. Quando a gente vai para o carro, quando a gente vai para o seguro de vida, quando a gente vai para um tratamento dentário, para tudo, gente, existem a melhor solução para aquele problema. E muitas vezes, como eu disse, o cliente ele não tem a consciência. Ele chega lá pedindo uma coisa porque ele acha que é aquilo que ele precisa. Mas você questionou ele, né? Olha, por que que você está buscando isso? Tem esse outro caminho aqui que também é melhor. Você já olhou para esse outro lado? Faça perguntas, conheça seu cliente, escute-o, deixe-o falar. Aonde mais dói? Qual é a necessidade? Ele quer ganhar tempo? Ele quer economizar dinheiro? Ele quer mais qualidade? O que que ele quer? O que que ele está buscando? Né? Por que que ele está decidindo por isso naquele momento? Né? O que que ele está buscando? O que que ele quer lá na frente? Então, saber fazer as perguntas corretas para conduzir o cliente a ele concluir o que ele precisa. Essa é a melhor coisa que tem. Normalmente o vendedor fala muito. Ele, olha, venha ver esse carro, olha o som desse carro, como ele é potente, alta qualidade, senta ali atrás, escuta isso. Mas, gente, eu não estou buscando um carro com som, estou buscando um carro com espaço. Eu quero banco que não mancha, que não suja, porque eu tenho crianças pequenas, quero porta-mala para poder viajar com eles, estou buscando mais segurança, né? Então não quero velocidade, não quero, né? Até abro mão da economia, né? De quilometragens por litro, por exemplo. Então, gente, entender o que que o cliente precisa. E às vezes já cheguei ao ponto de buscar um sedã mais esportivo, tal, que era um momento ali que eu queria, fazia tempo que eu não tinha. Só que o próprio vendedor falou assim: olha, e como que é o padrão da sua casa? Tem filhos? Não tem? E aí ele foi colocando
né, através de perguntas, uma outra opção de carro para mim que realmente acabou se encaixando muito melhor, que é um modelo SUV. Então ele é mais alto, é mais confortável, né, tem mais segurança, né, questão aí até se vier alguém na porta ao lado, né, ele não tá, a pessoa não fica num nível mais elevado, mais de imposição, né, quase que de frente a frente, enfim, foi me trazendo vários pontos ali onde eu achei realmente que o sedã não encaixaria para o meu momento e sim um carro mais alto, né? Ah, você vai levar a bicicleta da criança, também já é um pouquinho mais difícil quando se trata de um sedã, né, em relação a uma SUV. Então foram pontos ali que eu não tinha, apesar de eu estar procurando algo muito específico, com perguntas, ele me conscientizou que realmente o melhor modelo para mim não era aquele, e sim o outro, tá? Independente do preço que a gente vai pagar, né, gente? Porque o modelo de carro tem, né, de diversos preços aí. O que eu estou falando é justamente isso, né? Ele conseguiu, através de perguntas, me conduzir para a melhor solução para mim. Então eu saí de lá feliz e depois aquilo não me trouxe arrependimento. Muito pelo contrário, me falei, ainda bem que ele me conduziu para essa conclusão. Então, quando alguém me questiona, e onde é que você comprou o carro? Com quem que eu falo? Eu já tenho o meu vendedor lá que eu gosto de indicar, porque eu sei que o cara atende bem. Eu sei que não é uma venda por venda, é uma venda para levar o melhor ao cliente. Automaticamente, ele faz mais vendas porque os clientes estão vendendo ele. Vocês entendem? Então, e muito cuidado também com aquele vendedor que fala demais. Então, o negócio está vendido e ele continua falando de características técnicas, ele continua falando de coisas do seu produto que às vezes ele desvende. Então, tem isso. Às vezes um cliente vende e desvende. Um cliente não, um vendedor. Ele vende e desvende. Porque fala demais, porque passa do ponto. Fala coisas que não é tão importante assim para o processo de decisão do cliente, porque ele não perguntou. Né? E a partir do momento que você começa a colocar muita informação, gera confusão. E a confusão, como eu disse, é o quê? Opa, quero fugir. Depois, eu vou pensar, depois eu decido. Né? Então tomem muito cuidado com isso. Falem o necessário, faça as perguntas corretas, diretas na veia, deixa o cliente contar. Em cima do que você tem de experiência e conhecimento técnico, aí sim você traz a melhor solução para aquela necessidade. Antes de levantar a necessidade, não adianta, tá gastando tempo e energia. Perfeito? Se você gostou, dá o like, comenta, deixa sua pergunta, conta um case aí do que aconteceu. Eu gosto muito de saber aí no processo de vendas aonde que você mais sofreu, né? E eu vou te ajudar, vai ser um prazer, tá bom? Ó, vou deixar aqui também um grupo de WhatsApp, né? Se você tiver interesse, entre lá no nosso grupo de WhatsApp. De tempos em tempos nós fazemos algumas aulas, geramos algum conteúdo num grupo fechado para nos ajudarmos, né? A ideia é que todo mundo cresça, se desenvolva, né? Quanto mais vendas estiverem ocorrendo por aí, mais dinheiro está circulando por aí, mais empregos estão sendo gerados, mais impostos estão sendo gerados, mais escolas, crianças estão sendo cuidadas. Então, gente, é isso. Vamos ajudar. Fechou? Valeu. Um abraço, até a próxima.